Graça e paz, Igreja do Deus Vivo, domingo 21 de novembro, estamos? Graças, e tá bonito esta manhã, hein? Papai do céu está mandando chuva, está regando o jardim, e o jardim está florescendo, e os frutos estão aparecendo, amém? Graças a Deus, sejam todos e todas muito bem-vindas hoje na casa do Senhor nesta manhã, e a você que nos assiste, que Deus abençoe também a sua vida, a sua casa, e que esta manhã seja uma manhã extremamente proveitosa para nós. Domingo passado nós tratamos jejum, né? O mesmo tema. Coração transformado para experimentar a presença de Deus. Usamos o texto que fala de Moisés, quando ele jejuou 40 dias na presença de Deus e recebeu das mãos de Deus a palavra de Deus, ou seja, os mandamentos. Hoje nós vamos usar o texto que também o próprio Jesus inicia o seu ministério ali em Mateus 4, de 1 a 11, com um jejum também de 40 dias. Moisés tem uma particularidade que a Bíblia registra por 2 vezes ele fez isso. Ele fez essa primeira vez e depois retornou de novo ao monte e ficou mais 40 dias lá. Mas Jesus aparece apenas com um registro de jejum de 40 dias. Particularmente, acredito que ele jejuou muitas e outras vezes, mas o texto que é registrado para nós está aí, em Mateus 4, de 1 a 11. Vamos abrir a palavra do Senhor lá então, tomarmos conhecimento desse momento tão especial da palavra de Deus, e depois nós vamos falar o porquê que estamos insistindo nesta manhã ainda nesse tema. Vamos lá? Mateus 4, a partir do verso 1, e nós vamos nessa leitura até o verso 11, se Deus quiser. Vamos lá? A seguir foi Jesus levado pelo... Foi levado por quem, igreja? Para onde? Então você vê que ele não foi sozinho. Então, quando você for fazer jejum, lembre-se que você não está sozinho. Não pode estar sozinho. Para que lugar? Um lugar sozinho também. Tá? Primeira ênfase de jejum. Se não der para ficar só com Deus, dificilmente você consegue fazer um jejum à luz das Escrituras. Então, você vai deixar de fazer jejum para se torturar de uma forma que não vai atingir os objetivos que nós vamos falar daqui a pouco. Então, primeira coisa, você não está sozinho. Segunda coisa, você precisa estar você e Deus. Tá bom? Vamos lá. Para ser o quê? Tentado? Vamos lá, igreja, mais forte. Para ser tentado? Terceira observação, você não está sozinho, porque o Espírito te levou. Você está no lugar deserto, você e Deus, mas também tem alguém te assistindo lá. Quem está lá? Seu amigão do peito? Aquele lá mesmo. Próximo versículo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, claro, teve o quê? Eu também teria, você teria? Então vamos lá, frente. Então o tentador, ele estava lá ainda, esperando até, né? Alguns estudiosos dizem que não temos assim um local, uma hora exata de que o diabo apareceu ali para tentar Jesus. Se foi no início, se foi no meio, se foi no fim. O texto registra com toda clareza que, então o tentador aproximando lhe disse, não, volta lá atrás. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. Então, dá a entender que foi no finalzinho. Mas os principais estudiosos dizem que não dá para marcar ali em cima se foi no final, se foi no meio. Em algum momento que ele estava tendo fome, com jejum naturalmente. Então, o tentador aproximando lhe disse, és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em quê? Quando você está com fome, você precisa de quê? Então, quando você precisa de algo, e o diabo vai te tentar com o que você não precisa ou com o que você está extremamente necessitado. Com aquilo que você está extremamente necessitado. Então, ele sabe trabalhar, ele não joga para perder. Embora, quando você foi levado pelo Espírito adiante de Deus, está num desejo tremendo de se aproximar de Deus, o próprio Deus lhe dá a vitória. Então, transforma as pedras em pães. Quem Jesus respondeu? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só viverá quem? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, a leitura. Então, tem 2 coisas que no jejum precisa funcionar. A sua oração e a sua leitura. Orar, você fala com Deus. A leitura, você conhece a Deus. Deus fala com você. Então, não dá para fazer jejum fazendo outra coisa que não seja oração e leitura bíblica. Encaixa também alguns louvores. Mas, essencialmente, a oração e a leitura bíblica, para que isso te alimente em todo o tempo. Vamos lá. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Vamos lá. E lhe disse, és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guarde, e ele te sustentará nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Ou seja, faça a prova do seu Deus, para ver se ele te ama mesmo. Eu não preciso fazer prova de Deus, você não precisa fazer também. Você sabe que ele te ama,
Ele sabe que Ele é fiel em você em todo o tempo. Você não precisa fazer com que alguma coisa na sua vida você corra risco para saber se Deus vai aparecer de alguma forma e vai te sustentar. É isso que Jesus está falando. Não vou, eu sei que Ele me ama. Meu Pai me ama. Então não vou me lançar isso, independente do que você promete, né? Para ver se Ele te ama. Vamos lá. Respondeu Jesus. Também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Pronto, eu sei que Ele me ama e não é esse o propósito que eu estou aqui e eu não preciso fazer prova de Deus. Então não se arrisque, nem nas questões emocionais, profissionais, nas questões pessoais, do perigo de existência da vida. Se a velocidade é 80 km, né, Giovanni? Ande a quanto? 80? A 80, né? Passou de 80, é o quê? Multado. Então não vai a 80 achando que o anjo de Deus está ali batendo a asa do lado do carro na hora da curva, para segurar. Não está não, não faça a prova de Deus. Se é 80, anda a 80. Obedeça. Então vamos, porque Deus vai estar conosco. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe o que? Todos do mundo e a glória dele, toda a riqueza, tudo que todo mundo quer hoje, toda a prosperidade do mundo. O que Jesus fala? Ele disse, tudo isso te darei, não, o diabo não falou, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que Jesus fala? Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Aí olha só que palavra de ordem, fraquinho na carne, mas poderoso no espírito. Retira-te, Satanás. Quando você está no jejum, está na oração, está na leitura bíblica, está na consagração, na santificação, o pai da mentira, o príncipe do mal, a segunda força mais poderosa deste mundo, se afasta da sua presença. Olha o que Jesus fala, carne fraca, mas o espírito forte. Volta lá, afasta de mim, volta. Afasta, não. Qual versículo disse, tudo isso darei, vai mais à frente. Então diz Jesus, retira-te, parou, levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou o reino do mundo e a glória deles. O que mais? Então Jesus lhe diz, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, e a só Ele. Agora olha para dentro do seu coração e vê se isso é uma verdade na sua vida e na minha vida. Pare e pense por 10 segundos. Depois, a tarde toda, você pensa nisso. Está sendo a verdade? Somente ao Senhor adorarás, só a Ele dará culto. Não há outra particularidade do seu coração que entre uma forma de culto, de adoração, de um semideus. Será que tudo que Deus tem te dado, em algum momento, não tem roubado o seu culto, a sua adoração de Deus, e você se dedica a outras situações que não seja Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Essa é uma pergunta que também é levada ao jejum, para que Deus não nos permita, e para que nós não sejamos consumidos pela nossa vaidade, pelos nossos desejos, pela nossa fraqueza, pela nossa carnalidade, por qualquer prazer neste mundo, é ali substituindo o culto e a adoração a Deus em primeiro lugar na nossa vida, a nossa santificação. Se tem alguma coisa que ocupe mais no nosso coração do que a vontade de servir e cultuar a Deus, nós temos que rever alguns conceitos da nossa crença, da nossa fé, da nossa devoção. Se você não consegue dizer não a algum prazer, em detrimento para estar a serviço do Senhor e prestar um culto a Deus, uma adoração sincera e verdadeira, alguma coisa está errada na nossa adoração. Jesus fala com todas as letras, afasta de mim, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Veja bem que essa proposta de prosperidade foi dada a alguém que encontra que na terra não tinha onde reclinar a sua cabeça e não teve aonde nascer. Mas o seu objetivo aqui não era o conforto, a base da sociedade a seu dispor, do bom e do melhor. Mas era adorar a Deus e servir à vontade de Deus em todo o tempo. Esse é o ensinamento do Senhor Jesus. E as demais coisas necessárias para a nossa existência, ele vai falar no mesmo Sermão do Monte, não seria o quê? Não será o quê? Acrescentado. Ou seja, não falta para o verdadeiro adorador, para aquele que presta um culto verdadeiro somente a Deus, o alimento, o pão, a água e o que vestir. Em todo o tempo ele vai ter isso à sua disposição, porque essa é a fidelidade de Deus, é a promessa de Deus, e é o que Deus faz por nós. Vamos à frente? Com isso, claro, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aí, Jesus podia ter uma opção, se apressar, e transformaram a pedra em pão, obedecendo ali a proposta do diabo, que era até justa, que ele estava com fome, tinha que comer pão, não é isso? Então nem sempre aquilo que parece ser justo é divino, é de Deus. Nem sempre aquilo que parece ser extremamente positivo é de Deus. Nós temos que saber o que Deus quer para nós. Se você vai esperar a ajuda do seu principal inimigo, que no final a consequência é extremamente grave, horrível, ou você vai esperar a ajuda daquele que é seu amigo, que te ama,
e que vai ser extremamente melhor, porque olha só, vieram os anjos e os serviram, aqui, na terra, ao vivo e a cores. Então Jesus estava ali numa pretensão exclusiva de obediência à vontade de Deus, e se excluindo de todos os jeitos, mesmo que estivesse com extrema necessidade de alguma coisa, ele verdadeiramente fez a opção para obedecer à vontade do Pai. Acabou aí? Então é isso aí. Esse é o texto que a gente vai ter como base, mas nós vamos caminhar como aquela escola dominical raiz, em alguns textos, em alguns exemplos bíblicos a respeito de jejum e oração. Mas primeiro eu quero dizer o seguinte, comecei na semana passada fazendo uma pergunta, e vou começar hoje de novo fazendo. Você sabe o que vai acontecer na sua vida daqui a 1 minuto? De bom ou de ruim? Você sabe o que vai acontecer na sua vida às 18 horas hoje, de bom ou de ruim? Amanhã? Daqui a 15 dias, 20 dias, um mês, um ano? Você já orou por isso? Você já se preocupou com isso? Em se colocar diante do Senhor para que daqui a 1 minuto você permaneça em adoração e louvor ao Senhor e continue nessa adoração e louvor? Porque a melhor coisa do que dos fatos que irão acontecer para nós, quer seja coisa boa ou ruim, é se você está na presença de Deus. Não é que a coisa vai ser boa, não é que aquilo vai ser ruim. Independente do bom e do ruim que está para acontecer para nós, a diferença é se você está verdadeiramente no culto, na adoração a Deus. Não temos outra resposta para isso, e nem solução. Então vem a segunda pergunta que eu fiz semana passada. Você já orou hoje? Você já jejuou? Você já usou esses instrumentos que são bíblicos, que eu não estou dando uma doutrina nova, nem fundamentando uma base nova doutrinária para a igreja, a não ser aquilo que já está verdadeiramente selado pelas Escrituras, que tem que ser uma prática da vida cristã em todo o tempo. Até porque nós andamos confiantes naquele que está em nós em todo o tempo, quer seja no presente, quer seja no futuro. E é nessa sintonia que a igreja tem que andar, sem se preocupar com os rascunhos que porventura possam ser registrados da nossa vida por situações alheias à nossa vontade. O que nós temos que nos preocupar é o que Deus está escrevendo por nós, que é verdadeiro, e é aquilo que será referência para a nossa vida em todo o tempo. Por isso, a igreja, nesse tempo presente, nós estamos trabalhando sobre isso, porque nós sabemos que tempos difíceis estamos enfrentando. Nós sabemos que tempos difíceis vamos enfrentar ainda muito mais. Talvez você pense naquela perspectiva o seguinte, da questão financeira eu não acredito. Eu não acredito na questão política, porque a tendência é as coisas que o homem criar vai servir de alguma forma para facilitar a vida humana. Você vai ter tudo possível, todo possível diante de você. Na medicina, na tecnologia, na ciência, quem viver, verá. As coisas vão trazer benefícios sem precedente. Mas também junto com esse benefício, essa tecnologia, essa falsa ausência da necessidade do sobrenatural, vai ser algo presente na vida do ser humano. Então a primeira coisa a ser considerada rasgada, e já estão rasgando, são as páginas da palavra de Deus. E que nós, muitas vezes, como cristãos e filhos de Deus, já apagamos da nossa prática. Achamos que não é mais necessário. Porque hoje, por exemplo, eu não preciso trabalhar até morrer para viver. Pelo menos o governo me dá uma aposentadoria que eu posso comprar 1 quilo de arroz ou feijão, talvez não vou comprar um carro zero, mas eu tenho o mínimo para viver. Então, para que eu quero de Deus se eu vou lá no banco depois de 70, 80, 90 anos e tiro lá um salário mínimo, ou talvez outra pensão que você foi mais agraciado? Vou ver. Então, para que eu, depois de velho, vou para a igreja? Para que eu vou orar? Se o mínimo necessário para a minha existência eu já tenho, o governo me dá. Eu tenho uma doença grave hoje, mas a tecnologia evoluiu, a ciência evoluiu. Eu vou lá, o médico vai lá, troca. Muda tudo. Se eu quero viver um pouquinho mais, a ciência vai me dar. E aí? Onde fica Deus? Você já parou para pensar que quando nós ouvimos falar da Europa, do primeiro mundo, que está lá o cristianismo morrendo, você sabe a principal razão pela qual o cristianismo está morrendo lá? É porque a qualidade de vida é excelente, só isso, mais nada. Quem vive lá não depende de Deus, depende de si mesmo. Depende da proposta maligna. Sobe aqui, me adora e transforma, e eu vou te dar a glória deste mundo e a riqueza deste mundo. E o homem consegue a glória e a riqueza e o conforto. Então, para que ele precisa de Deus? E aonde o evangelho cresce mais? É onde as pessoas são mais carentes, dependendo de Deus, que tem que viver pela fé. Então, a história precisa ser conhecida, revelada, na sua essência, naturalmente assim.
sem grande teologia, sem grandes argumentos. Essa é a verdade. Traz para a nossa vida pessoal. Quando você melhora de vida, quais são os seus primeiros interesses? Não responda para mim. Responda para o seu coração. Quando você pode fazer uma viagem, qual a primeira cancelamento da sua agenda que acontece? É do seu trabalho? Ou da sua adoração? Ou do seu louvor? Ou do seu culto? Quais são as primeiras coisas canceladas? Tem muitas coisas que a gente precisa refletir. E talvez a gente não percebeu que aquilo que está sendo dado e oferecido é de bênção. Sim, você merece? Merece. Mas não pode ocupar o primeiro lugar. A adoração e o louvor e a devoção e a santificação precisa ser um compromisso eterno, fixo diante do Senhor, em todo o tempo. Se você pegar Jó, você vai ver Jó isso, se preocupando com isso, fazendo culto à sua família, e um homem extremamente rico e poderoso. Então a riqueza não é sinônimo de condenação. Mas o amor à riqueza e a barreira que muitas vezes a riqueza nos coloca para fazer uma perfeita adoração, e até muitas vezes de ajudar o próximo, nós retemos, podemos ajudar, não ajudamos, ela pode ser uma barreira, um degrau de mais complicações espirituais do que bênçãos espirituais na nossa vida. Então por isso que alguns personagens bíblicos falam assim: Pai, me dá o suficiente, não quero nem mais nem menos. Eu quero o necessário, para que eu mesmo não seja vencido na minha própria cobiça. E como enfrentar isso tudo? Como conciliar isso tudo? Uma vida de devoção a Deus, recebendo de Deus, de adoração a Deus. Por isso que o jejum e a oração, leitura bíblica, momento com Deus, é extremamente especial e necessário nos dias de hoje, porque os dias futuros, o futuro nos reserva surpresas terríveis, que a gente só vai conseguir identificar e vencer se estivermos plenamente íntimos com Deus, na presença de Deus. E nós vamos ver, se Deus nos permite hoje, que o jejum e oração vai nos levar a uma prevenção a respeito daquilo que pode acontecer. Que prevenção é? Saber que Deus vai cuidar de nós, do seu povo, independente se as situações forem extremamente adversas ao momento que estejamos vivendo. Extremamente complicado. Nós vamos ver isso várias vezes na Bíblia, exemplo disso. Então, voltando ao texto, quando Jesus estava ali jejuando, esse texto bíblico, Jesus é cheio do Espírito Santo, ele estava voltando do Jordão, veja bem, estava voltando do batismo. O que aconteceu no batismo de Jesus? Vocês lembram disso? Obrigado, querido. Ninguém lembra aquele texto do batismo de Jesus, não? O que aconteceu ali, quando Jesus foi batizado por João? Uma voz do céu, o que mais? Escola dominical raiz, hein? Uma voz do céu, esse é o meu filho. O que mais apareceu ali? O Espírito Santo na forma corpórea ali de uma pomba, perfeito? Então a representação dos céus estava na presença e confirmando o batismo de quem? De Jesus. Após esse batismo ele foi para onde? Para o deserto. Qual foi a segunda pergunta, ou a primeira pergunta que o diabo fez? Se tu és, transforma. Olha só que coisa, o diabo sabia que ele é filho de Deus, mas tenta colocar uma dúvida no coração de Jesus. Se tu és filho de Deus, o céu tinha acabado de proclamar: este é o meu filho amado. Mas o diabo não respeita o que Jesus fala. Vamos olhar para o Éden que nós pregamos domingo à noite aqui? O que Deus falou para Adão? Não comas dessa árvore. No dia que comer, morrerás. O que o diabo falou? Certamente não morrerás. Ele só omitiu isso aí. Você vai ser como Deus, vai conhecer o bem e o mal, mas morrer você não vai morrer. Quem mentiu? O diabo. E mentiu em cima da palavra de quem? Do próprio Deus. Então a sua palavra não é nada para o diabo. Ele pode inverter a sua palavra em qualquer lugar. Ele pode inverter, marido, a sua palavra para a sua esposa. Se ela não estiver em Deus, ela vai confiar no que o diabo fala e não vai confiar em você, vice-versa. A igreja vai confiar na palavra do diabo e não vai confiar na palavra do pastor, se ela não estiver em sintonia com Deus. E vice-versa. Se ele não teve dúvida de colocar em dúvida dois grandes momentos que o próprio Deus, o próprio Filho de Deus e os céus se juntaram para dar uma prova perfeita do que estava acontecendo na era de Deus, imagine nós. Imagine nós, o que ele pode usar das nossas palavras em detrimento para trazer um prejuízo ao outro, se ele não ousou inverter as palavras do próprio Deus e inverter aquilo que os céus proclamaram no batismo do Senhor Jesus.
Então ele foi tentado sim, foi lá, foi levado ao Espírito Santo por 40 dias, foi tentado pelo diabo, e não comeu coisa nenhuma naquele dia, acabando esses dias, finalmente teve fome. Então esse, simplesmente, aí o jejum de Jesus todo mundo conhece. Mas eu quero trazer alguns personagens que jejuavam durante a oração, e também, especificamente aqui, jejuaram e intercediram por outro. Você vai ver em 2 Samuel 12, 16, 23, Neemias, em Salmo, Daniel, pessoas que jejuavam em detrimento do próximo. Olha só, abrimos mais um leque de jejum. Você não jejua apenas por você, por si mesmo, por uma situação, mas por alguém. Por alguém. A Bíblia é recheada de motivos de jejum. É aquela vontade de trazer os céus em benefício ao próximo, independente da fé do próximo. O importante é a sua fé, não a fé do próximo. Deus atende o próximo sem fé alguma, em detrimento da sua fé que você tem em Deus, por amor a você. Então a pessoa é alcançada pela bênção de Deus, porque você intercede por ele, jejua por ele. Ministra aos céus aquela vida. Também enquanto fazia um pedido de oração para suas próprias necessidades, ou seja, também o jejum é elevado, para que você olhe para alguém e queira abençoar, mas também que você olhe para dentro de si, né, e queira a bênção de Deus. Ó, você é filho de Deus, e você tem liberdade por Deus. Eu fico pensando, o Hélio mencionou aqui o diálogo de Abraão com Deus, a questão ali de Sodoma e Gomorra. Gente, eu acho aquilo tremendo. Eu vejo aquilo com a preciosidade de alguém que tem uma intimidade com Deus, de que muitas vezes nós temos aquela questão, aquela visão de oração, de que você tem que se ajoelhar, jogar os pés, as mãos para cima, botar a cabeça ali e estar no papo. Gente, a oração, a comunhão com Deus é uma conversa franca e aberta, é um diálogo, não é um monólogo. Engana-se quem está na oração achando que está fazendo um monólogo. No mínimo você está numa reunião de 4. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você? E você? Você está presente, Deus está presente. Então não existe monólogo na oração, é um diálogo, é uma conversa com a Trindade. E é isso que tem que estar no nosso coração. Quando Abraão chega assim, 40, 50, 60, ele vai batendo um papo com Deus. Ele vai fazendo, tem misericórdia. Mas Senhor, se tiver 40 justos, 30 justos, vai batendo um papo, vai ouvindo a resposta de Deus. Olha só que bom. Oração é isso, é conversar com Deus. É trazer o seu pensamento, o seu interior, à presença de Deus, que muitas vezes no dia a dia, na correria, nós não temos tempo para isso. E só vamos lembrar muitas vezes do nome de Deus no momento de crise, de dificuldade, na hora que você tem que dar uma freada brusca na vida. Ai meu Deus! Lembra de Deus. Naquele momento extremamente difícil de Pedro, quando ele começa a andar sobre as águas, só 2 pessoas andaram sobre as águas, Jesus e Pedro, meio pouquinho, mas ele andou. Mas quando ele viu que as coisas estavam ficando difíceis ao seu lado, começou a afundar, e a sua oração talvez seja a menor da Bíblia. Salva-me, Senhor. Pronto, Jesus foi lá e salvou. Mas durante o momento que ele vai afundando, ele não consegue permanecer tremendamente na presença de Deus. Mesmo realizando um tremendo milagre, que é andar sobre as águas. Olha como nós temos que dominar tudo que nós temos dentro de nós, para que possamos permanecer fielmente na palavra de Deus. E para receber o que Deus tem para nós. Então o jejum vai nos lembrar sempre disso. Por isso que o jejum é quase que fosse um ministério de constância, de continuidade na nossa vida. Não pode ser uma vez por ano, não pode ser uma vez por mês. Tem que ser algo pleno, constante, diariamente. Para que possamos sempre trazer a presença de Deus para a nossa vida. Ou seja, você enfraquece a sua carne, a sua vontade, os seus desejos, os seus prazeres, em detrimento do melhor, que é Deus, acima de todas as coisas. Esse é o nosso desejo. Então, para as necessidades também sua. Então, para que jejum e oração? Para que fazer, né? Os líderes oraram e jejuaram pelo sucesso na batalha. Ou seja, antes da batalha, eles paravam e jejuavam. Juízes, Samuel, você vai ver isso, Crônica, você vai ver os reis, os líderes do Senhor, antes da batalha, consultavam o Senhor, ouviam do Senhor. Olha que coisa interessante, irmão. Quando nós somos submissos, essa palavra para muitas pessoas é um perigo, As pessoas olham a palavra submissão muitas vezes para um lado extremamente pejorativo. É como se você não tivesse condição de resolver a sua própria vida, ninguém se mete na minha vida, pronto e acabou, nem Deus. Eu sou livre para decidir, não se submete. Os grandes reis se submetiam a Deus e se submetiam através do jejum, queriam ouvir a Deus. Aqueles que serviam a Deus se preocupavam com a resposta de Deus, iam ao jejum,
para as suas guerras, independente do tamanho do seu exército e do tamanho do inimigo. Se o inimigo fosse pequeno ou fosse grande, vamos consultar a Deus. Jejuavam e oravam. Chamava lá o profeta, chamava lá os sacerdotes. Fala com Deus aí. Posso ir ou não posso? E às vezes Deus até falava, não, vai assim, vai assado, vai daquele jeito, e deixa que eu luto. Mas vocês só ficam lá assistindo a guerra. É assim que Deus se manifesta. Consultando, Deus dá. E às vezes Deus fala assim, não lute. Não quero que vocês lutem, essa luta é minha, eu vou lá sozinho e resolvo o problema. Mas o povo estava procurando a resposta de Deus, para que você não vá numa luta em vão, para que você não vá para um sacrifício, para que aquilo que você acha que é bênção, depois se transforme numa grande ruína na sua vida. Deixa Deus agir. Então os reis se preocupavam, antes da guerra, de ir para o jejum consultar a Deus. E qual seria a nossa batalha hoje? Você vai realizar um negócio, você tem um sonho, irmãos, você tem um projeto na sua vida, vai para o jejum, vai para a oração, consulte a Deus. Deus, isso é isso que tu tem que fazer, isso vai ser para a sua glória, não vai me afastar da tua presença, não vai atrapalhar a minha adoração, em nenhum momento isso vai ser percalço, e durante a caminhada eu vou saber resistir às propostas, os rascunhos dos inimigos que querem colocar na minha vida. Isso é com jejum. Não é com uma oração, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não é assim. É uma entrega. É momentos, é hora, é quilômetro de rodagem de joelho diante do Senhor. É se tornar conhecido e desejar de verdadeiramente conhecer a Deus, a intimidade de Deus e ser guiado por esse Deus. Então é assim que nós vivemos. Os líderes oraram e jejuaram pelo sucesso da batalha. Então, se nós temos batalha e decisão, temos que orar e jejuar. Até porque se eu jejuei hoje e não sei o que vai ser amanhã, eu já estou pronto para o amanhã. E se hoje eu tinha uma vida de oração e consagração e eu não sei o que é amanhã, eu já estou pronto para o amanhã. O que vier já está no controle de Deus. E eu saberei agir e reagir a essas situações conforme a vontade do Senhor. Os líderes também jejuaram para o alívio da fome. Jeremias fala isso, né? Joel fala sobre isso. A fome, tragédias naturais. Hoje nós lamentamos e somos muito fã das boas obras, que é pertinente e é bíblico. E isso vai pontuar o tamanho da nossa fé, vai nivelar a nossa fé. Que essa questão de a fé está lá em cima e as obras cá embaixo, está errado. As boas obras está lá em cima e a fé está cá embaixo, está errado. A fé e as boas obras têm que trabalhar aqui, ou seja, aquilo que você pode fazer e sabe, tem que fazer, faça. Sem que a sua mão direita saiba, sem que a sua mão esquerda saiba. Só Deus. Faça isso em secreto também, é a orientação bíblica. O problema é quando você faz o marketing pessoal disso. Aí que é o problema das boas obras. E lembre-se que o Senhor Jesus, quando a Bíblia nos orienta, até onde nós conhecemos, que as boas obras não levam ninguém ao céu para que não seja uma salvação meia deturpada. Quem tem, vai. Quem não tem, fica. Não é assim. Até quem não tem aos nossos olhos pode fazer boas obras. Pode fazer, qualquer um de nós podemos fazer. Ninguém, por mais pobre que seja, não cabe essa justificativa que eu não consigo ajudar. Sempre consegue, sim. Tem várias formas de se fazer boas obras, favorecer a vida de alguém. Nem sempre é com dinheiro, nem sempre é com cesta básica, nem sempre é pagando alguma coisa. De repente lá, ser ouvido. Ó, meu ombro, pode chorar aqui. Ah, a senhora quebrou o braço, eu vou lá lavar a sua louça lá. Pronto, acabou. Ah, você está estudando, quebrou o braço, eu vou passar a matéria limpa para você. Boas obras. Ser sensível à necessidade do próximo. Então não adianta você caminhar dessa forma. Então as tragédias naturais estão aí. Mas a gente tenta resolver com questões sociais e materiais. Mas temos que tentar resolver isso pela oração. Temos que colocar isso no altar de Deus. A fome, a falta de chuva, está chovendo demais. Senhor, tenha misericórdia. Há tragédias naturais, há enchentes, há desmoronamento, enfim, tantas coisas acontecendo no mundo. Eminência de guerras, morte, fronteiras aí com as pessoas da imigração, terrível aí em vários lugares. Aqui no norte do nosso país tem isso, lá em Roraima, no Acre. Pessoal vindo aí dos países da América do Sul, entrando para cá. Coisas horríveis têm acontecido. O que nós temos feito? O governo não tem uma política para isso. E a igreja tem? Nós temos? E qual seria a nossa política? Oração e jejum. Está aqui na Bíblia. É isso que nós temos que fazer. Havia fome. Joel, Jeremias nos ensina a orar e jejuar por isso. Ou também para o sucesso em outros empreendimentos, como o de Esdras, ao retorno do exílio, né? Ou ao sucesso de Esther perante o rei. Gente, que audácia daquela mulher. O seu povo estava em risco, queria morrer. Que coragem, ela tinha tudo. Opa, eu já estou bem. Embora lá, né, foi advertido, você também vai dançar, menina.
Se descobrir, você também vai. Não é isso? Ela, não, então vamos fazer o seguinte, que ninguém coma nada, jejum, e eu também vou jejuar. E vou lá. Se morrer, morri. Se der certo, deu. Mas primeiro eu vou preparado para aquilo, eu vou orar. Não foi de cara limpa, eu sou a rainha, a princesa, sou bonita, fui escolhida e tal, tenho moral com o homem, estou tudo bem, vou lá e vou fazer um apelo, vou jogar minha sensualidade em cima, vou botar um batonzão, uma roupa, beleza, vou lá, vou entrar na boa, né? Vou entrar que nem a serpente lá no Éden, toda bonitona, toda acertada com uma boa palavra, e vou persuadir agora o rei, como a serpente persuadiu a Eva, juntamente com Adão, vou arrebentar a boca para ela, porque eu sou princesa, eu sou rainha. Foi assim? Ela foi para o pó, ela foi feinha. Ela foi sem máscara, sem batom, sem maquiagem, sem nada. Ela foi maquiada pelo Espírito, pelo jejum e pela oração. Jogou, entrou lá, o cedro abaixou. Vem, minha amada, o que você está querendo? Sou todo ouvido. E quando o rei a recebeu, já tinha, de parte de Deus, a resposta que eles precisavam. E as coisas foram resolvidas de uma forma que o povo de Deus teve condição, em justa igualdade, se defender. E isso foram vitoriosos. Quer uma pessoa mais poderosa do que a rainha? Acabe que o diga. Conhece Acabe, gente? Hã? Quem dera, né? Se Jezabel fosse uma Esther. Mas não era. Mas Esther, graças a Deus, era Esther. E nos ensina que jejuar, você pode salvar uma nação. E não muitas vezes por metodologia humanas, política, etc, etc. A igreja precisa usar suas armas em primeiro lugar, para depois usar as outras. Primeiro você jejua e ora, e depois Deus vai mostrar o que você tem que fazer. E não você faz o que tem que fazer para depois jejua e orar para ver se Deus endossa o que você fez. Aí, meu irmão, não vai dar certo. Qual foi a frase que eu usei semana passada? Não adianta botar o quê? Os carros. O que significa? Quem é lá da roça aí? Quem já viveu hoje é difícil, né? Não dá. Não dá para o carro puxar o boi, é o boi que puxa o carro. Então não adianta. Ou você vai para o jejum primeiro para que tudo caminhe bem e vai para frente. Então Jesus encorajou o jejum como ajuda para a devoção pessoal, né? Ana, esse texto eu quero ler, irmãos. Lucas 2:37, abre aí para mim, por favor. Lucas 2:37. No Novo Testamento, uma particularidade, muitas vezes a gente passa e a gente faz referência a Ana lá do Velho Testamento, que é uma mulher de Deus também, né? Olha que texto, irmãzinhas e irmãozinhos. Lucas 2:37. E que era viúva de quantos anos? 80? Oh, Jesus, já era para estar descansando, não precisa mais jejuar, né? Nem orar, né? O que os irmãos acham? Já deu o que tinha que dar? Já entornou o caldo todo? Hã? Viúva de 84 anos. Pode ser que ela tinha 84 anos de idade, ou 84 anos de viuvez, não sabemos o certo. Mas temos um limite aí, viúva de 84 anos. Vamos trabalhar que ela tinha 84 anos de idade, né? Essa o que acontecia? Não deixava, mas o quê? Adorava noite e dia. Mas não era para estar aposentada com 84 anos, gente? Já fez o que tinha que dar, já está escrito no livro da vida, já está tranquilo, né, Wellington? Precisa fazer mais alguma coisa, jejuar e orar ainda? Dia e noite no templo? Quando eu falei domingo passado que a Bíblia não erra, e eu tenho que trabalhar por esse princípio, que a Bíblia ela é verdadeira, eu tenho que entender que essa mulher poderia ter as suas atividades diárias fora, com as suas famílias, embora seja viúva, e viúva quase não tinha nada naquele tempo, né? Então ela ocupava o seu tempo com as coisas de Deus, não é isso? Ocupava e vivia ali com as coisas de Deus, adorando ao Senhor em todo o tempo. E é o que nós precisamos fazer. É o que nós precisamos fazer. Adorar o Senhor constantemente. Quem conhece o restante dessa história aí, sem olhar para a Bíblia? Hã? Não entendi. A viúva. Quem conhece o resto da história? Simplesinho, pequenininha, desse tamanho. Resume no versículo. O que aconteceu lá, Tereza? Fala alto. Nada mais, nada menos, ela pegou Jesus no colo. O que ela declarou depois disso?
Agora vamos olhar, né? Agora eu posso subir. Acabou a minha missão. Eu peguei Jesus no colo, cara. 84 anos no templo não foi em vão. Agora ela sabia disso quando começou a adorar. Ela sabia disso quando começou a jejuar. Ela sabia disso quando começou a sua caminhada diante de Deus em oração. E que bem maior ela poderia saber que iria receber do Senhor Jesus. Ela tinha noção, eu creio que não. Ela acreditava na palavra de Deus, ela acreditava em Deus, acreditava que o Messias viria, ela sabia tudo. Mas ela não está escrita em nenhum livro profético que ela seguraria o Filho de Deus nas mãos. E ela foi agraciada e ela reconheceu e percebeu. E não questionou. Mas isso só foi possível por uma vida de adoração no templo, de jejum, de oração, e uma vida consagrada ao Senhor, não desistiu de Deus, embora sendo viúva. E se você estudar passo a passo a situação política, social, financeira das viúvas, vocês vão ver que ela só tinha um recurso na vida, se agarrar em Deus e mais ninguém. E Deus a honrou. Ela teve em suas mãos os filhos de Deus, o Filho de Deus. Bênção. E só isso alimentou seu coração de tal forma que ela se deu por agraciada e já satisfeita de viver depois de 84 anos. Agora já vi tudo, estou indo embora, né? Como Moisés falou aos 130 anos para José quando o rei encontrou. Agora eu posso fechar meus olhos, agora eu posso morrer, já te vi de novo. Depois de 130 anos, né? Quem gostaria de viver mais um pouquinho? Quer, Carlinhos? Quer? Carlinhos quer todos os anos da vida, meu Deus do céu. É isso aí, eu também quero, Carlinhos. Vamos chegar juntos, vamos caminhar, tá? Vamos caminhando. Ana é o exemplo perfeito disso para nós. Pessoa simples, humilde, que se consagrava. E no tempo futuro, Deus se compromete e abençoa. Então você não perde em nenhum momento numa vida de consagração, né? A igreja primitiva se envolveu em uma reunião corporativa de jejum e oração, e o Espírito Santo falou com eles, lá em Atos 13, 2, 3. Esses exemplos bíblicos que ligam o jejum e a oração ilustram o desejo do coração humano de se ligar completamente por Deus. Até a igreja, para designar presbíteros, fazendo viagens missionárias. Uma coisinha que eu quero falar para vocês. Toda a viagem missionária que nós conhecemos no Novo Testamento, todas as igrejas que foram criadas e fundadas, todas as ordenações de presbítero, de liderança, se deu com jejum. Iniciou-se com jejum e com imposições de mãos. Nada foi feito por acaso. Nada foi feito na correria, nada foi feito no que eu acho, no que eu devo, enfim, foi consultado a Deus e falado com Deus. Tanto que Deus, às vezes, através do Espírito Santo, fala assim, não, deixa esse aqui, vai aquele lá. Eu quero que as coisas aconteçam desse jeito. Mas por quê? A igreja se submetia nessa adoração, nessa santificação, nessa vontade exclusiva de ter somente o agir de Deus na sua vida em todo o tempo. Isso foi possível com jejum e oração. Até as viagens missionárias, até a ampliação da igreja primitiva, já na ação plena do Espírito Santo, só foi possível com jejum e oração e imposição de mãos. Nada foi por acaso. Nada veio de uma ideia de Paulo, que era um homem extremamente culto, conhecedor das Escrituras, inteligente demais, mas se submeteu à vontade de Deus em primeiro lugar. Jejuar, irmãos, jejuar e orar. O que Jesus ensinou sobre o jejum? Uma questão mais devocional. Jesus reconheceu a disciplina do jejum, então ele não omite a doutrina, ou seja, o ministério de jejum. Não é uma ordenança, tá, irmãos? Já falei domingo passado, se você não jejua, fique tranquilo, não é pecado, tá? Não é pecado. Pastor, não jejum, estou pecando? Não está pecando, você está deixando de experimentar o melhor de Deus na sua vida. Talvez você já esteja assim, muito satisfeito com tudo, está tudo certinho e tal, você não precisa dar assim uma calibrada na sua vida espiritual, né? Jejum é das pessoas que verdadeiramente querem crescer ou experimentar algo novo de Deus e receber algo de novo de Deus, é sua necessidade. Então, se você não teve necessidade nenhuma para jejuar, continue a sua vida, sem problema nenhum. Deus sabe todas as coisas. Mas se você tem alguma necessidade e precisa buscar em Deus, também aconselhamos jejum. Também não é pecado jejuar, pelo contrário. Devemos, porque Jesus pressupõe que a igreja jejuava e iria jejuar. Apenas um momento que a Bíblia registra que eles não precisavam jejuar, quando Jesus estava aqui, que os discípulos só de Jesus não jejuavam. Os discípulos de João jejuavam, até os fariseus jejuavam, só os discípulos de Jesus falaram, não, enquanto o noivo está aqui, não é dia de jejuar, mas quando o noivo subir, e subiu, aí sim eles têm que jejuar. E lá na frente Jesus vai falar para eles, essa casta aí você só tira com jejum e oração. Então, se querem crescer um pouquinho mais
e às vezes a conseguir atender a demanda espiritual da igreja num 100%, o jejum tem que acontecer. Senão nós vamos ficar sempre naqueles 50%, 60%, e algumas coisas nós não vamos conseguir chegar. Deus não vai dar um ministério para a gente que a gente não consegue levar, irmãos, porque Deus não perde a batalha. Ele não vai botar um fraquinho para enfrentar um gigante, vai botar um pequenininho, fortão, mais forte do que o gigante. Porque Ele sabe quem pode vencer. Então tem coisa que não é para nós. Porque se um dia que Deus botar essa igreja de frente de uma batalha é para vencer, não é para perder. Entendeu? Então Jesus reconhece a disciplina do jejum, unido à oração, unido aí também à questão da esmola. Agrada a Deus, né? Como que agrada a Deus como o sermão do monte que Jesus fala. Nós registramos aí a partir do verso 6, de 1 a 18. Ele vai ensinar sobre isso. O jejum de Mateus, e ele fala quando jejuar. Primeiro, não pareça sombrio como faz o quê? Os hipócritas. Como é que os hipócritas jejuavam? Apareciam, as pessoas sabiam, conheciam. Então Jesus está falando assim, não jejue dessa forma, porque eles já receberam a sua recompensa. Que recompensa que eles receberam? O aplauso dos homens. Palma para eles! Estão jejuando os fariseus. Oh, glória, aleluia! Oh, legal! Isso que eles receberam. De Deus não receberam nada. Quer jejuar? Lugar secreto. Você e Deus. Você e a Bíblia. Você e a oração. É assim que Jesus ensinou. Então eles não desfiguravam o rosto, um teatro sem precedente. Enganava os homens? Sim. Mas não enganava a Deus. Quando você olhar lá em Isaías 58, você vai ver um jejum muito interessante também. Certinho, bonitinho. Perfeito, à luz das Escrituras. Mas o que acontecia é que esse jejum não produzia no coração do homem nenhuma mudança. Então não adianta também você ir para o jejum e ficar ainda disposto a ficar agarrado em alguns pecados, em alguns comportamentos que não agradam a Deus. De nada serve o seu jejum e de nada será ouvido. O que acontece em Isaías 58 é Deus falando ali à igreja, ao povo de Deus, que não adianta aquele jejum. Aquilo é um sacrifício de tolo. Porque quando você vai para o jejum, você está disposto a sacrificar a carne. Você está disposto a nascer de novo. Você está disposto a viver uma nova vida com Deus. Então as coisas velhas se passaram, você ressuscita e sai do jejum com algo novo. Aquele pecado que você praticava, não praticava mais. Aquele egoísmo que você tinha, você não tem mais. Aquela avareza que você tinha, você não tem mais. Você busca ao Senhor uma transformação de vida plena. E sai dali rejuvenescido pela fé, pela ação exclusiva do Espírito Santo, a mudar a trajetória de sua vida. Então aquele jejum, chamamos de jejum válido. Agora você sai do jejum, continua xingando, continua falando mentira, continua praticando a injustiça, que lá Isaías fala muito sobre isso, os senhores maltratando os seus servos, as pessoas maltratando o próximo, enfim. Para que serve o jejum se você daqui a pouco vai dizer um não para alguém que está precisando de você? Então o jejum precisa nos levar também a uma transformação. Depois vocês lêem lá, está muito claro em Isaías 58, nem separei para ler. Mas a ênfase é isso. Quando nós vamos jejuar, e Jesus ensina isso, nós também temos que levar o coração junto para que Deus transforme as nossas ações. Mude o nosso pensamento, mude os nossos atos, mude o nosso gesto, nossos objetivos. E quem sabe até mesmo os nossos sonhos que não agradam a Deus. E que você se entregue de tal forma ao Senhor que Deus agora vai te conduzir. E Ele conduzindo a sua vida, você estará plenamente satisfeito com essa ação de Deus na sua vida. Quem jejua está submisso exclusivamente à vontade de Deus e mais nada. Só isso. Então você passa a viver a disciplina de Deus e não a sua disciplina, a disciplina do mundo, o pensamento do mundo. Você passa agora e é encaixado ali, conforme a palavra de Deus. Então eles mostram sua falsa penitência, né, por sinais exteriores, vazio, para expiação pública e por ações injustas. É a mesma comparação dos fariseus no Novo Testamento, aquele jejum de Isaías 58. Se apresentavam diante de Deus os homens como corações transformados, né, humildes, se humilhando diante do Senhor, mas os seus comportamentos não eram coerentes com a vontade do Senhor. Já nos versículos 16 e 18 de Mateus 6, Jesus adverte que para humilhar adequadamente o seu espírito na disciplina do jejum, não se deve ser um hipócrita, né, e publicamente anunciar atos penitentes para receber a admiração dos outros. Então ele está falando, é o contrário. Se você quer ser abençoado e receber a bênção exclusivamente de Deus, faça isso diante de Deus, não diante dos homens. Os homens não precisam saber o que você está fazendo. Nem na questão das boas obras,
e nem na questão vamos botar esse termo assim, aprimorar a sua fé. Né? Muitas vezes nós falamos isso para as pessoas. Eu orei, eu paguei um preço, eu jejuei, acabou, caiu tudo por terra. E nós temos uma vontade de falar para as pessoas que somos crentes, né? O que nós fazemos para ser crente, né? Nós temos necessidade de dar testemunho, já viu isso? Poxa, a igreja não dá testemunho nenhum, mas a Bíblia fala que tem testemunho que você não pode dar. É você e Deus. E aí? Como é que as pessoas vão saber que a minha igreja é uma igreja de Deus se não tem testemunhos? Ué, você sabe se você é de Deus. E você sabe se está seguindo ao Deus verdadeiro. Pelo que Deus está fazendo na sua vida. Tem coisas que podemos nos revelar, tem coisas que não podemos revelar à luz das Escrituras. E uma das coisas que não podemos revelar são essas questões. De que você vai para a espiritualidade, se envolve com a espiritualidade, ora, Deus te coloca ali algo para você fazer, você faz, dá resultado, e depois você coloca isso em público. Quer receber aplauso dos homens? Está recebendo. Quero ver se vai receber aplauso de Deus. Então nós temos que fazer para a glória de Deus, exclusivamente isso, mais nada. As coisas têm que caminhar assim, e jejum nos leva a isso. Deus nos usa como instrumento, a glória dele, a alegria nossa, e caminhamos. Não estamos aqui interessados em nenhuma outra glória que não seja a glória de Deus. O que passou disso, temos que olhar com maior cuidado, carinho, para que amanhã não venhamos cometer erros, achando que nós estamos fazendo e nós não somos fazer nada, não fazemos nada. Né? Quando Deus fala com Jó no capítulo 19, ele diz que tudo que está neste mundo, visível e invisível, é dele. Nada é nosso. Ele fala isso com todas as letras para Jó. Tudo é meu. Quem aqui tem alguma coisa para me dar? Se tudo aqui é meu. Sabe o que isso significa, querido? Até você é de Deus, você querendo ou não. O justo é de Deus, o ímpio é de Deus. Tudo é dele. Esse banco aí é de Deus. Tudo é de Deus. Eu não tenho nada para Deus. Então nós não temos nada para fazer, se Deus não nos conduzir para fazer, porque tudo é dele. E é por isso que nós temos que caminhar na santificação, na consagração, na busca constante de uma vida íntima com Deus, para receber de Deus toda a ordem necessária do que temos que fazer. Em qualquer questão da nossa vida, aquela que está atrapalhando a minha caminhada, que está atrapalhando a caminhada do próximo, que está trazendo um certo conflito para a sociedade, alguma dificuldade, eu tenho que ir em Deus primeiro e resolver isso. E falar com Ele o que eu devo fazer, aonde eu devo ir, vou bater em que porta, aonde a porta vai ser aberta, como vai acontecer isso. Eu tenho que fazer a minha parte é essa. Mas eu preciso sempre buscar a orientação de Deus, porque tudo é dele. Então, se ele abrir, está aberto. Se ele fechar, meu irmão, eu sei que da mão do diabo eu consigo abrir. Agora, da mão de Deus, eu não consigo. Só Deus mesmo pode fazer isso. Não há forças exteriores que você possa recorrer para tirar alguma coisa da mão de Deus. Se está na mão de Deus, só um coração compungido, contrito, um coração que se volta à palavra de Deus, que se consagra, pode fazer aquela mão ser aberta e aberta a favor daqueles que necessitam do Senhor. E é por isso que nós temos que orar, é por isso que nós temos que jejuar, e é por isso que nós temos que praticar essas verdades. Outros exemplos de jejum e oração na Bíblia. Muitas vezes na Bíblia o povo de Deus jejuava imediatamente antes de uma grande vitória, veja bem, imediatamente antes de uma grande vitória, milagre ou resposta de oração, e preparou-se para uma bênção, sem se preparar para uma bênção, né? Então os israelitas jejuavam antes de uma vitória, veja bem, antes de uma vitória. Alguns homens vieram e disseram a Jeosafá: um vasto exército está vindo contra você em Edom, e do outro lado do mar, já está em Azazon, Tamar, ou seja, Egde. Alarmado, Josafá resolveu consultar o Senhor e proclamou um jejum para todo o Judá, todo o povo. Você vai ver isso lá em 2 Crônica 2:3. Antes de uma vitória, jejum, ele ficou com medo. Era um exército poderoso. Como é que ele ia fazer? Foi por jejum. Quando nós chegamos no Novo Testamento, já mencionei um pouquinho, vou mencionar de novo, os primeiros cristãos jejuaram durante os tempos de tomada de decisão. Lá em Atos 13, 2, 3, você vai ver assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe para eu Barnabé e Saulo
pelo trabalho a que os chamei. Deus interfere ali e fala assim, eu quero esse, mas a igreja estava centrada em jejum e oração. Aí dá certo, né? Não tem como dar errado. Não há naufrágio que vai impedir o crescimento do Evangelho. Não há serpente que vai anular o objetivo de Deus. Não há reinos, impérios, que vai fechar a porta para aqueles que hão de pregar a palavra de Deus, se isto foi levantado pelo próprio Deus. Então, depois que eles tiveram jejuando, né, e oraram, eles colocaram as mãos com imposição de mãos e o enviaram. Você vai ver essa história, Atos 3, 2, 3. Aí começam as viagens missionárias, expansão do reino de Deus, com jejum e oração e imposição de mãos. E Deus decidindo, eu quero esse, eu quero aquele. Paulo não falou assim, eu vou. Diferente diz aí, eis-me aqui. Mas respondeu uma pergunta de Deus, né? A quem enviarei? É Deus que fala assim, eu quero você, e eu quero você. Barnabé e Saulo. Mas uma resposta de oração. Quem fez o pedido? A Bíblia não fala, não conta detalhes de como foi aquele momento de jejum, o que foi que eles falaram na oração. Não fala. Mas fala que Deus interviu. Se Deus interviu, porque Deus estava respondendo a oração. Deus estava presente. Quando você jejuar e quando você ora, falei isso na terça-feira aqui no culto de oração. Você precisa saber que você está presente. Não é um monólogo. Não é um monólogo, é um diálogo. Deus está presente, Deus está respondendo, Deus está se manifestando. Quando você ora, você precisa ter essa certeza no seu coração. Algo novo vai acontecer, porque Deus está ouvindo e Deus está trabalhando. A Bíblia nos adverte que Deus não dorme, não dormita o guarda de Israel. Então, a todo momento que você estiver falando com Deus, lembre-se, não é um monólogo, é um diálogo. É uma conversa com o Pai. Você precisa saber disso. Então, pergunta a Ele. Faça pergunta. Dê também as suas respostas. Ele quer te ouvir. Mas saia para obedecer à vontade dEle. Para praticar a resposta dEle. É isso que acontece. Os líderes da igreja primitiva não pensaram duas vezes. Se é Saulo, se é Barnabé, perfeitamente. Vamos impor as mãos, vai para o campo missionário. E Deus vai te abençoar. Então a Bíblia também nos ensina sobre o jejum e oração. Biblicamente, jejum e oração caminham juntos. Então não tem como você separar isso. Por isso que eu falo, quando você for jejuar, você tem que orar. Quando você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Você tem que louvar, né? Caminham juntos. E como acontece com a oração e o jejum, é sobre Deus. No entanto, em nossos dias, o princípio bíblico do jejum foi quase esquecido. E ao longo da história, as pessoas fizeram do jejum uma parte importante de sua adoração e oração. Muitos resultados, avivamentos, grandes avivamentos, veio de uma postura de uma igreja que queria se aproximar de Deus, se abster das coisas materiais, prazerosas para si, para se dedicar um momento a Deus, e neste momento íntimo com Deus, sacrificando aquilo que é para nós importante em algum momento, mas para buscar aquilo que é melhor, que é Deus. Do bom para o ótimo. Se você tem a sua vida e você acha que é boa, experimente Jesus na oração de jejum, que você vai experimentar o ótimo, a excelência. Experimenta isso. Então, o jejum e a oração são maneiras de Deus nos ajudar e nos concentrar nos assuntos do Espírito. Ou seja, você vai andar conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus. E permite obter controle de nossos apetites para que possamos direcionar essas energias mentais e espirituais para quem? Para Deus, para as coisas de Deus. Você já viu quantas ideias você tem para a sua vida? E quantas ideias você já botou em prática para a sua vida? Quantos já fizeram faculdade aqui? Levanta a mão. Quanto tempo? 4 anos, 5 anos? Pós-graduação? Mestrado? Doutorado? Vamos lá, vamos conseguir doutorado daqui uns dias, né? Quanto tempo leva para isso, irmãos? Quanto esforço financeiro, físico, né? Quantas coisas você deixou de fazer para conseguir esse objetivo? De estudar, se concentrar. Agora vamos pensar o contrário. Quanto tempo você já dedicou desta mesma forma ao trabalho do Senhor, ao culto, à adoração, com a mesma intensidade? Quer ser um pós-graduado na espiritualidade, de servir conforme a vontade de Deus. Quanto tempo você já gastou em oração? Quanto tempo já gastou em jejum, em evangelização? Você já viu quantas ideias você tem? Quantas coisas você já botou em prática, correu atrás, acordar de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, ficava na porta dos outros esperando.
ficava ali suportando até muitas coisas que as pessoas zombavam de você, te humilhavam, querendo fazer você desistir. Quantas coisas você já suportou para atingir os seus objetivos? E agora, quantas coisas você suporta para fazer a vontade de Deus? Muitas vezes invertemos os valores. Muitas vezes nos esquecemos de nos dedicar até mais à nossa vida espiritual do que à vida material. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um culto aqui de gratidão a Deus pela vida do Rogério, né? O Rogério foi um exemplo disso aqui nessa igreja. Aquele que não teve nada, acabou tendo tudo. Por obra de Deus e da determinação desta igreja, no passado com ele. Ele teve oportunidade, muitas pessoas deixaram de fazer muitas coisas para servir ao Senhor nesta igreja. E fez com que pessoas atingissem aos céus sem ter nada. Hoje ele vai ser sepultado como príncipe. Como a Bíblia diz, aquele que fez a vontade do Senhor foi sepultado, né? Os livros dos reis falam isso, os reis que fizeram a vontade do Senhor foram sepultados junto aos reis, seus parentes e tal. Ele vai ser sepultado hoje, no mesmo lugar que todos da nossa igreja, quando tem vaga, né, são sepultados, com honra. Aquele que não teve nada, conseguiu tudo melhor, que é Deus. Testemunho vivo. A Suzy hoje até me lembrou, né, Arildo? Você lembra quando a Secretaria de Idosos do Presbitério mandou uma lembrancinha, um mimo, né? Aí eu olhei assim, quem que eu vou dar esse mimo aqui? Aí tá, Rogério, você, vem cá. 72 anos, sou ancião. Foi homenageado. Homem de Deus. Sabia todos os versículos, hinos. Evangelizava na porta do EPA ali todo dia. Todo dia mandar um recadinho para você. Perfeito? Não. Quem é? Perfeito? Não. Quem é? Mas era um homem que fazia alguma coisa. Pouquinho, mas fazia. E nós precisamos fazer isso também. Porque, irmãos, tudo que você conquistar nessa terra, tudo que é seu, não te cadastra à eternidade. Tudo. Todo o seu esforço. Mas o seu esforço em relação ao que você quer fazer para a glória de Deus, te coloca no lugar dos príncipes, dos nobres celestiais. A igreja precisa despertar para essa intimidade com Deus nos dias de hoje. Porque o mundo caminha para te roubar quase 100% de um banco de igreja, do joelho da sua casa e da leitura da Bíblia, aonde quer que você esteja. O mundo está caminhando para tirar o seu 100% total do seu tempo para se dedicar às coisas do mundo. Não te deixar com quase nada ou nada para se lembrar de Deus. O mundo está vindo com coisas, com propostas que são praticamente irresistíveis se você não estiver fundamentado e alicerçado nessa fé inabalável em Cristo Jesus. Eu sempre gosto de lembrar que a Bíblia nos alerta, e para nós presbiterianos isso é muito importante, que se Deus não abreviar o tempo, até os escolhidos. Então, há possibilidade daqueles, né, que estão plenamente com Deus serem enganados em algum momento da sua caminhada. Porque as propostas já são e serão melhores ainda do que você imagina, para satisfazer o ego e a vontade humana. Então, se você não estiver vivendo esse evangelho, se você não estiver crescendo nessa intimidade com Deus, nós vamos ser facilmente engolidos. E sem perceber, achamos que estamos caminhando para o céu, mas não estamos caminhando com Deus. Deus não está presente ali. Embora tudo pareça o céu para você, mas você não consegue enxergar Deus ali. Deus não está te vendo ali. Você está caminhando, mas Deus não está ali. E talvez aonde você acha que Deus não esteja, é ali que Deus está presente e aonde nós não queremos estar. Porque o caminho é muito estreito, é muito difícil. Então, jejum e oração resultam em estarmos mais atentos a Deus e às coisas de Deus. Jejum e oração resultam em estarmos mais conscientes de nossas inadequações, das nossas inadequações e a sua adequação. Jejum e oração fazem com que os crentes sejam mudados de maneiras que sejam como poderes para mudar o mundo, ou seja, ele é mudado em si mesmo e recebe de Deus o poder de mudar as coisas que estão à sua volta. Isso é nítido e presente na palavra de Deus. Talvez nós não creiamos tanto quanto os heróis da fé creram e fizeram, mas é possível ao que crer.
que com jejum e oração você pode mudar a estrutura da sociedade, de alguma coisa. Com jejum e oração você muda até o tempo, se chove ou se não chove. Com jejum e oração você faz até o sol parar. Com jejum e oração você pode, em nome de Jesus, curar enfermidades. Com jejum e oração você pode abrir portas que aos seus olhos parecem impossíveis de ser abertas. Jejum e oração é um instrumento que a igreja tem de transformação, primeiro, do meu coração, para que a gente não caia no que diz Isaías 58. Primeira mudança do meu coração, de uma vontade, um desejo pleno de ter uma intimidade com Deus a todo o tempo. E depois, com aquilo que Deus nos servir e nos permitir, mudar a história de alguém ou de alguma coisa. Mas primeiro a minha humilhação, minha dependência, minha vontade própria, pessoal com Deus. Eu costumo dizer que o jejum é um instrumento que primeiro brota para que Deus venha me beneficiar, venha trabalhar comigo, venha me aperfeiçoar na minha adoração, para que depois eu possa também fazer isso com o próximo. Então é um concerto que eu quero ter de Deus, é a oficina de Deus para o meu coração. Eu vou nessa oficina com jejum e oração e peço a Deus que faça ali uma revisão completa do que não está funcionando certo, para que eu saia daquela oficina funcionando conforme a vontade dEle. Com o motor bonitinho, para ir aonde o Senhor mandar para fazer a obra dEle. Jejum é isso. É uma restauração primeiro pessoal, para depois servir ao próximo com intensidade e com resultado. A igreja precisa disso. Então, jejum e oração trazem resultados quando os crentes jejuam, né? E as coisas acontecem. E eu quero encerrar dizendo que o jejum repreende o orgulho, está lá no Salmo 35. O jejum reforça a oração, Jeremias diz isso. O jejum e a oração redireciona, né, a vontade de Deus naquilo que nós, no primeiro momento, negamos a fé, não fizemos, mas de repente nós fomos para o jejum, Deus fala assim, lembra aquela missão que eu te dei e você recusou lá atrás? Volte agora. A história clara disso foi de Jonas, né, que depois de 3 dias lá no ventre, resolveu orar, e Deus falou assim, agora faz o que você não fez. Então você pode pagar uma dívida a Deus amanhã, se você começar a orar hoje. Deus fala assim, vai lá atrás. É esse que o tempo que Deus quer restaurar na vida de muitas pessoas, na sua vida e na minha vida. E ainda há tempo para fazer para a restauração. Isso é feito pelo jejum e oração. Coisa que eu não consegui fazer pela minha vaidade, pela minha vontade, pela minha falta de tempo. Seja lá, alguma coisa aconteceu. Quando você vai para o jejum e oração, Deus fala assim, ó, lembra daquilo que você não fez? Agora vai lá e faz agora. Porque o tempo de Deus, irmãos, quando Deus age, é perfeito. Eu costumo dizer, Deus não pega transcol e nem chega atrasado. A hora que Deus chegar, chegou. A coisa está resolvida. Então, se Deus, no jejum e na oração, Deus pode falar assim, vai lá atrás e faz aquilo que eu já te coloquei nas suas mãos há muito tempo e você não fez. Foi o caso de Jonas. Vai fazer. Não tem problema estar com chateadinho, machucadinho, né? Nervosinho. Ah, eu tenho que fazer isso mesmo. Não gosto daquele povo. Não tem problema. Se Deus quer, faz o que Deus quer, querido. Mesmo que você não goste. Que ironia, né? Ah, eu não gosto disso, mas Deus gosta, quer que você faça. Vai lá e faz. Acabou. Já viu essa questão que eu não gosto, não quero, não é para mim? Aquilo não era para Jonas, não, mas Deus falou assim, é você que vai fazer. E aí? Não tinha ninguém na terra para fazer aquilo? Tinha. Mas era você que tinha que fazer. Deus restaura isso também. O que você deixou de fazer por alguma questão pessoal, Deus vai te restaurar para lá. Um perdão, uma ajuda, um favor. Algo que você não fez. Algo que alguém está esperando de você e você não tem coragem lá de fazer. E está nas suas mãos fazer. Que oração e jejum te encoraja a fazer isso. Muda a vida das pessoas, né? Redireciona. Jejum e oração liberta da prisão, né? Isaías fala isso, dessa prisão de si mesmo, do seu coração, daquilo que está pesado, está um fardo muito pesado, te incomoda. Deus tira esse desânimo, essa depressão, essa tristeza do seu coração, quebra todo o jugo, ou seja, você está agora com o jugo ligado a Jesus, Ele está carregando isso para você, está carregando com você, está juntando. O jugo é aquele instrumento que bota em cima do animal, e o animal tem que ser semelhante. Se é um boi, tem que ser outro boi aqui. Não pode ter diferente, não é isso? Então, se você está aqui, quem tem que estar aqui é Jesus. Não pode ser outra coisa. Aí o jugo que você tem caminha direitinho. Você consegue levar. Veja bem que Ele não tirou o jugo de você, Ele está ajudando a você a caminhar, e você vai chegar lá. Isso que importa, a minha graça te basta. Que nem tudo que eu quero, Deus quer fazer, quer nos libertar. Paulo experimentou isso. E a questão do jugo é perfeito sobre isso. É o que Jesus fala, eu estou do seu lado, eu não vou tirar o seu jugo, eu vou caminhar contigo no jugo, vou te ajudar a caminhar.
Se está pesado, eu estou do seu lado. Então, a palavra de Deus fala isso, que jejum e oração leva a isso. Então, o jugo de Jesus, ele é fácil, ele é leve, mas parece que muitas vezes as forças invisíveis estão nos impedindo, né, de caminhar com Jesus e assim trazer pessoas à salvação e até mesmo nós desejarmos a salvação das pessoas. Então, você pode libertar com oração e jejum. Jejum revela o plano de Deus, como fez lá com Daniel. Deus fala para a igreja, fala para você o que Ele quer fazer da sua vida, Ele te conduz por isso, né? E aí nós temos muitos e muitos outros exemplos de jejum na Bíblia. São muitos, irmãos, e não dá para considerar tudo numa manhã só. Se Deus quiser, em outro momento, em outra oportunidade, a gente continua falando. O que nós queremos, com essa palavra, igreja, que a igreja, se já não voltou, volte a esse primeiro amor, da oração e do jejum. Jejum, coração transformado para o quê? Vamos ler todo mundo forte? Jejum, coração. Olha, para experimentar só isso, a presença de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Espero que você queira isso para a sua vida. Espero que você queira isso para a igreja. Quero que você queira isso para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos. Ah, irmãos, temos que crescer, não podemos ficar parados mais. Não temos tempo mais. Nós temos que voltar a esse primeiro amor, a essa prática com urgência. Faça isso na sua casa, no seu lar. Venha à igreja orar. Não perca tempo. Deus está aí para controlar nossas vidas. Amém?